Pessoal, então, dando sequência à nossa resolução de questões aqui do PCI, vamos passar então para a resolução da questão de número 15. Tudo bem? A questão de número 15 foi cobrada no concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pela banca FCC. Vamos lá. Comparando a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, de 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, pode-se afirmar que ambas se conhecem. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi uma espécie de constituição da França revolucionária, lá em 1789, pós-Revolução Francesa. Portanto, nós estamos aqui diante da consagração dos direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade. Certo? Logo, os lemas da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, pessoal, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão contemplava esses três direitos. Muito embora o lema da Declaração Universal tenha sido liberdade, igualdade e fraternidade, esses lemas eles apareceram nas dimensões de direitos em momentos posteriores, nas mais diversas legislações. Mas, principalmente a liberdade e a igualdade são fundamentais na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, o que a questão exigia do candidato era saber qual é a comparação de direitos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assertiva A, o Estado como fonte de direitos fundamentais. Não. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, pessoal, via no Estado o dever de limitação para a proteção dos direitos. Ou seja, o Estado como violador dos direitos humanos. Portanto, a principal fonte de direitos humanos do Estado, a principal fonte de proteção dos direitos fundamentais não era o Estado. Portanto, havia uma limitação dos poderes do Estado para a consagração dos direitos humanos. Tudo bem? Então essa assertiva está errada. C. A existência dos direitos individuais e sociais. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela fazia menção expressa aos direitos de liberdade e igualdade. Direitos sociais, eles são recentes, mais precisamente no final do século XIX e começo do século XX. Um marco importante foi a Constituição Mexicana de 1917, que falava de consagração de direitos sociais. Portanto, os direitos sociais, eles são oriundos principalmente do século XIX e do século XX. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não trazia esses direitos sociais, não regulamentava esses direitos sociais. Próximo, B. A propriedade individual ou coletiva. Pessoal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão consagrava como direito fundamental apenas a propriedade individual. A propriedade coletiva é mais comum, ela é proveniente dos direitos sociais. Portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela consagra a propriedade individual e coletiva, mas a Declaração Universal dos Direitos do Homem encarava como direito fundamental apenas a propriedade individual. E, letra E, a necessidade de uma força pública para a garantia de direitos. Pelo contrário, pessoal, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão via na força pública, via no Estado o dever de muitas vezes de abstenção, de respeitar as liberdades e não de forçar no tocante a uma conduta positiva para impor a garantia de direitos. Portanto, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa B. A liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano. Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão consagravam a liberdade e a igualdade como os direitos fundamentais inerentes à própria existência humana.